A graça e a paz, meus amados. Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês nesse dia tão maravilhoso. Eu queria convidar vocês para nós começarmos este momento com uma oração. Vamos orar? Nós te louvamos, ó Deus, por este momento maravilhoso na sua presença e por saber, Pai, que é o Senhor que nos conduz na tua palavra. A sua palavra, Pai, nos ajuda a entender e compreender todos os aspectos da nossa vida, aonde devemos agir, como devemos agir, a compreensão das coisas. Por isso nos ajude, Senhor, através da tua palavra, a ter a compreensão daquilo que o Senhor quer de nós essa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos aqui para compartilhar uma mensagem com vocês e a mensagem de hoje é ainda sobre uns aos outros, ser servos uns dos outros, a importância do congregar, do estar junto, a importância da unidade de Cristo, do corpo de Cristo. O texto base para nós está lá em João capítulo 13, do versículo 1 até o 15. E o texto diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreender-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes haver lavados os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Linda passagem. Um outro texto para nosso coração aqui, nessa abertura, é 1 Pedro 4,10, que diz o seguinte: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós temos aqui um ensinamento maravilhoso de Cristo, um momento que está no coração de Deus. Nós queremos compartilhar isso com vocês com muita alegria nesse instante. Bom, eu quero deixar aqui 4 princípios para nós pensarmos. O primeiro princípio é o mandamento. Ele deixou um mandamento. E esse mandamento pode ser visto também em Gálatas 5, 13 a 14. Paulo escreve: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Esse é um princípio maravilhoso para o nosso coração. Há um mandamento, há um conceito, há um porquê, há uma razão para nós vivermos e experimentarmos esse servir um ao outro. Mas não é só isso. Nós temos também a exortação. Nós temos também aqui, antes da exortação, depois do mandamento, nós temos o exemplo maior. Ele nos deixou o exemplo. O exemplo é a atitude. Quando Jesus veio, ele dedicou-se integralmente ao serviço dos outros. Ele aproximou-se das pessoas, andou com os pecadores, conversou com as mulheres, curou, fez milagres, deu de comer aos famintos e se encarnou totalmente em nossa realidade. É nessa lógica que a igreja baseia-se, para cumprir sua tarefa no mundo, a própria vida de Cristo. E ele fala isso quando nós lemos o texto aqui de João capítulo 13,
que ele deixou um exemplo, porque eu vos dei o exemplo, versículo 15. Eu vos dei o exemplo. E aí está a nossa busca. Aí sim vem a exortação, que é o ponto número 3. Tendo oferecido o exemplo, Jesus tinha para os seus discípulos esta palavra de exortação: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Por isso, nós temos que praticar. A exortação é a prática desta verdade, ajudar as pessoas. Como seguidores de Cristo, somos exortados a testificar dele em palavra e ações, isto é, compartilhar seu evangelho com os outros seres humanos e servir aos homens de acordo com as suas necessidades. E ainda, em quarto lugar, modos de servir. Nós sabemos muito bem que o conceito de servir usado no Novo Testamento é a palavra diaconia, que é exatamente o conceito de ser servo. É usado como um termo técnico para designar o serviço da igreja. Mas todos nós devemos servir uns aos outros em amor, independente se estamos exercendo um cargo de diácono ou não. Isso é um princípio da igreja. Enfim, há muitas maneiras de manifestar o fato de que somos servos dos outros. E os textos parecem focalizar aquelas coisas práticas e corriqueiras de que os irmãos tantas vezes precisam. Temos ainda outros exemplos mencionados no Novo Testamento, como, por exemplo, levar as cargas dos outros, Gálatas 6, 2, ser hospitaleiros, 1 Pedro 4, 9, ajudar com roupas, alimentos, o irmão necessitado, Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, tratar dos feridos, Atos 16, 33, dar dos nossos salários aos que necessitam da nossa ajuda financeira, Atos 20, 14. Então, meu amado, nós temos que exercer de forma categórica e como princípio de exortação e como princípio também de orientação daquele que nos ensinou como fazer, que é o próprio Cristo. Por isso devemos viver e vivenciar esta verdade na nossa fé e na nossa prática espiritual. Que Deus nos abençoe grandiosamente, nos fortaleça nessa caminhada para que possamos realmente ser servos dos outros nesse momento em que estamos tendo essa retomada tão importante da igreja. Por isso é importante congregarmos. O congregar é que nos dá a condição de exercer os princípios da palavra. Deus nos ajude muito pela sua glória, pela sua graça. Vamos orar agradecendo? Senhor, nós te louvamos por esse tempo tão maravilhoso, precioso que vem do Senhor. A tua palavra é rica, Pai, em ensinamentos, princípios, valores que nos instrui a caminhada cristã. Por isso nós te louvamos de todo o coração, Pai, pela riqueza de podermos nesse instante compartilhar esse princípio tão valioso do servir uns aos outros debaixo da sua graça. Ó Deus, ajuda-nos a experimentar esta verdade na nossa prática cristã, sempre em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.